crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de geografia, onde a gente vem trabalhando o tema população brasileira. Dentro desse contexto de trabalhar a população brasileira, nós temos um elemento que é bastante importante, que faz a gente compreender o crescimento da população de determinado lugar e, consequentemente, também da população brasileira, tá? Que é o fator migração. Eu já fiz algumas introduções nas aulas anteriores com vocês sobre isso. E a gente vai detalhar e trabalhar mais alguns temas que estão relacionados a esse deslocamento da população, né? De uma área para outra, que nós chamamos de migração. Nós já vimos que as migrações elas podem ser internas, quando ocorrem dentro do mesmo país, ou podem ser externas, quando elas ocorrem entre países diferentes, tá? Quando uma pessoa sai, por exemplo, de uma região do Brasil para ir para outra região do Brasil, ela está fazendo uma migração interna. Quando ela sai do Brasil para ir para um outro país, ela está fazendo uma migração externa, tá? Por que as pessoas migram? Por que as pessoas saem do seu lugar de origem em busca de outros lugares? As migrações elas são explicadas principalmente por fatores econômicos. A busca de melhores condições de vida, melhor acesso à alimentação, à habitação, ao vestuário, à saúde, à educação, ao lazer, é o principal fator que leva ao processo de migração, tá? As migrações, elas têm assim várias formas de entender o processo de migração, né? Nós já falamos das migrações externas, as migrações internas, as migrações de retorno. É quando as pessoas se deslocam, há um processo de deslocamento populacional aos locais de origem, tá? Por exemplo, os programas sociais, né, um exemplo disso, do governo, o crescimento econômico do Nordeste tem sido apontado como responsável pela diminuição dos fluxos migratórios. Um determinado período, né, dentro da história do Brasil, muitas pessoas se deslocaram, saíram da região Nordeste e foram para a região Sul do Brasil por causa desse motivo principal que nós já vimos, que é o fator econômico, a busca por melhores condições de vida, melhor trabalho, melhores condições de moradia. Então, o que é a migração de retorno? É quando a pessoa retorna para o seu lugar de origem, retorna para o seu espaço, né, para o seu lugar, para a sua casa, no caso, né, para sua região, para o seu estado, tá? Para o seu local de origem. Então, a região Nordeste ela é um exemplo muito de migração de retorno, porque a partir de alguns desenvolvimentos econômicos, alguns serviços, né, do governo econômico que foi implantado pelo governo, fez com que as pessoas que saíram, no caso do Nordeste, elas retornam para o seu lugar de origem. Então, aí nós temos o que nós chamamos de migração de retorno, tá? Nós temos também nesse processo de migrações o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É denominado de migração do campo para a cidade. É quando as pessoas saem do campo em relação à cidade, para morar na cidade. É também por causa dessa busca por melhores condições de vida e maiores oportunidades de emprego. É o principal movimento populacional interno no Brasil. Então, se a gente pegar como exemplo, por exemplo, pessoas que saem de uma região do Brasil para ir para outra região do Brasil, se a gente comparar isso, o principal movimento populacional que existe dentro do território brasileiro é o êxodo rural, é a saída da população do campo para a cidade, tá? Então, aí vocês têm uma imagem, né, que mostra, a primeira imagem aí, ela mostra um pouco desse processo aí que nós chamamos de êxodo rural, né? Também dentro desse processo de migração, nós temos o deslocamento temporário da população. O que é isso? O que são as migrações temporárias? Caracteriza-se pelo deslocamento de indivíduos para locais onde há trabalho durante um tempo determinado, tá? Então, as pessoas vão em busca de trabalho em um determinado lugar. Quando termina esse período desse trabalho, a pessoa volta para o seu lugar de origem. Então, é como se a pessoa se afastasse um tempo do seu lugar de origem e ela retorna. Por isso, nós chamamos de migrações temporárias, tá? Outra forma de deslocamento temporário são as migrações pendular, que trata-se de um deslocamento populacional diário de ida e volta.
milhares de habitantes de cidades vizinhas se deslocam para os grandes centros urbanos, onde estão localizados seus empregos e locais de estudo. Então, existe um grande grupo de pessoas que moram em um determinado espaço, mas trabalham em uma outra cidade própria, próxima, no caso, né, do seu lugar. Então, a pessoa se desloca durante o dia, tá? E volta para sua casa à noite. Então, é como se ela trabalhasse durante o dia distante da sua casa e retornasse, né, quando termina o seu trabalho. Então, para esse tipo de deslocamento, nós chamamos de migração pendular, tá? Aí vocês têm uma segunda imagem que vocês têm aí, ela mostra um pouco esse movimento pendular, que é a migração diária, é se deslocar durante o dia e retornar para o seu lugar de origem à noite, tá? É aquele realizado por trabalhadores diariamente. Esses trabalhadores residem em uma cidade e trabalham em outra próxima, em outras cidades próximas, tá? Nós temos aí também, e aí essa imagem, ela mostra um pouco para vocês, né? Esse movimento pendular, tá? Que nós temos aí a imagem que mostra um pouco isso. Os imigrantes brasileiros, né? Até a década de 70, o governo, todo esse processo aí de imigração, ele ocorreu de forma muito intensa dentro do território brasileiro, tá? Como nós já vimos em alguns momentos, né, no assunto de vocês, a migração ela ocorre por vários fatores e ela ocorre em diversos momentos, em momentos diferentes. Existem momentos que as pessoas se deslocam para ir em busca de melhores condições de vida, em outros momentos elas retornam. Existiam períodos dentro da história do Brasil que a população, por exemplo, do Nordeste se desloca para ir para o sul do país, para ir para o centro-sul do país, para trabalhar em busca de melhores condições de vida. E existiram outros momentos que essa população retorna para o seu lugar de origem, né, devido a vários fatores econômicos, sociais, né, que ajudam com que as pessoas retornem, tá? Então, aí vocês puderam perceber um pouco esses termos em relação aos movimentos migratórios, tá? Estudem a apostila de vocês, acompanhem aí a aula, façam a atividade, deem um ok lá quando vocês estiverem assistindo a aula de vocês. Ok, crianças? Beijo, tchau!